Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. A seguir em Contato, quando sofremos abuso. 3 vezes, na noite anterior em que Jesus Cristo foi crucificado, ele disse isso aos seus discípulos. Ele disse: amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Então, ao longo das epístolas, encontramos escritores das epístolas dizendo coisas como estas: aceitem uns aos outros, cuidem uns dos outros, consolem uns aos outros, sejam devotos uns aos outros, edifiquem uns aos outros, encorajam uns aos outros, perdoem uns aos outros, sejam pacientes uns com os outros, hospitaleiros uns com os outros, sujeitem-se uns aos outros, estimulem uns aos outros, sirvam uns aos outros. Por toda a Escritura, Deus nos dá instruções sobre nossos relacionamentos uns com os outros. E quando você pensa em tudo que foi dito apenas nos versos que eu te dei, amar uns aos outros, servir uns aos outros, encorajar uns aos outros, estimular uns aos outros, tudo isso deixa algo muito, muito claro. É que nunca, sob nenhuma circunstância, é justificável abusar de uma outra pessoa. Abuso não condiz com quem somos como crentes. E nunca é da vontade de Deus que seus filhos sofram abusos. E essa palavra hoje se tornou uma palavra muito popular. Ouvimos sobre crianças sendo abusadas, pais sendo abusados, marido e esposa abusando um do outro, governos abusando do povo. E a palavra quer dizer causar dano a alguém, feri-la de alguma forma, quer seja abuso físico, seja abuso sexual, seja um abuso verbal, seja um abuso emocional, não importa o que seja, nada disso se encaixa no que Jesus disse quando ele disse: amem uns aos outros, sejam hospitaleiros uns com os outros, encorajam uns aos outros, cuidem uns dos outros, confortem uns aos outros. Então, o que eu gostaria de fazer nessa mensagem é simplesmente compartilhar com vocês coisas que são úteis, eu espero, para pessoas que estão sendo abusadas. Em cada igreja, por toda essa terra, e em cada nação na face desta terra. Existem pessoas, há milhões e milhões e milhões que foram abusadas, que estão sendo abusadas, que não têm a menor ideia do que fazer e como lidar com essa situação. Então, nos capítulos 13, 14, 15 e 16 de João, foi onde Jesus disse aos seus discípulos: amem uns aos outros. Então, em vez de pegar um trecho da Escritura nessa passagem e então expô-lo, eu quero lhe dar umas sugestões sobre como lidar com todo esse problema do abuso. Mas eu quero começar distinguindo entre abuso e disciplina. Agora, deixe-me dizer isso, que há muitas pessoas que foram abusadas e algumas pessoas chamariam de abuso coisas diferentes. Por exemplo, se alguém está apenas criticando, diriam: está abusando de mim. Não estou falando sobre uma simples crítica, mas estou falando sobre aquele abuso emocional ou verbal que realmente prejudica a vida de alguém. Agora, quando pensamos sobre abuso e pensamos sobre como as pessoas reagem a isso, as pessoas reagem de muitas maneiras. E algumas pessoas viverão toda a sua vida e elas nunca, nem mesmo questionarão se elas foram abusadas ou não. Elas, de alguma forma, se perguntarão o que está acontecendo dentro delas e nunca conseguirão identificar qual é a causa raiz. Algumas pessoas sabem que foram abusadas, mas nunca tiveram coragem de enfrentar isso. Especialmente aquelas que foram sexualmente abusadas cedo na vida. Elas encobrem, mantêm encoberto porque elas têm vergonha, não percebendo que quando isso acontece, isso virá à tona de alguma forma e isso se espalhará para as pessoas ao redor dela. Você não pode cobrir esse tipo de abuso. Então, quando pensamos na distinção entre abuso e disciplina, deixe-me dizer que disciplina é sempre direcionada a uma pessoa por causa de seu comportamento. Sempre direcionada a um comportamento específico. Onde que abuso não tem nada a ver com o comportamento da pessoa, tem a ver com alguma coisa dentro do abusador, como um vulcão que entra em erupção. É raiva, hostilidade, medo, amargura, ressentimento, seja o que for, mas é algo que brota. E o que faz é se ligar ou reagir em relação a uma pessoa
que não tem nada a ver com o comportamento dessa pessoa, é algo dentro dela, é uma predisposição, que está lá e que está apenas procurando uma desculpa para se expressar em alguém. O comportamento sempre, ou melhor, a disciplina sempre tem o melhor comportamento da outra pessoa em mente. Tem como propósito corrigir alguma coisa que os pais talvez saibam que não é sábio na vida daquela criança. Onde que o abuso não se preocupa com o comportamento de alguém ou com o seu melhor interesse, se trata de tirar algo que está dentro. Disciplina está firmada no amor. Amor por uma pessoa que quer o melhor para ela e, portanto, aquela disciplina é exercida. Então há uma grande distinção entre ser abusado e ser disciplinado. Então, deixe-me começar dizendo duas coisas. Número 1, tenho certeza que eu não tenho a mínima ideia do que é o abuso em comparação com a maioria das pessoas. Então, não vou contar a você nada sobre mim para dizer, olha como foi terrível o meu passado, mas apenas para dizer isso. Eu compartilho porque quero dizer a você que estou disposto a compartilhar. Você também deve estar e ser capaz de compartilhar, talvez coisas que te feriram no passado, que você precisa lidar e simplesmente pensa que não pode contar a ninguém. Sim, você pode, porque compartilhar é parte do processo de cura. Quando eu tinha cerca de 9 anos, minha mãe se casou pela segunda vez, meu pai faleceu quando eu tinha 9 meses de idade, então ela se casou com um homem que ela acha que seria para mim um bom pai, e cerca de 2 semanas após o casamento, ela percebeu que algo estava muito errado. E a tragédia do segundo casamento da minha mãe foi que todos os meus irmãos e irmãs do meu padrasto disseram a ela quão maravilhoso ele era e que maravilhoso marido ele seria, apenas para minha mãe voltar alguns meses depois e questioná-los. E essa foi a resposta deles. Bem, sim, nós sabíamos que ele era assim, mas pensamos que se ele se casasse, ele mudaria. Mas que devastadora mentira para contar a minha mãe. Mas foi devastadora. E foi uma mentira. E eles sabiam. Mas a contaram. Nunca, jamais invente alguma coisa. Porque pode achar que as coisas vão melhorar se alguém fizer isso ou aquilo, mas geralmente não fazem. Então, foi o começo de um horrível casamento. E momentos em que eu fui desafiado de formas que eu jamais pensei que seria. Sempre criticado, sempre me sentindo deixado de lado. E muitas vezes entrei em brigas. Minha mãe sempre me defendia. E tenho certeza que não fui fisicamente abusado, porque minha mãe teria dado a sua própria vida antes de ela permitir isso acontecer. Nos envolvemos em algumas brigas. Então, quando eu era um adolescente, eu vi algumas coisas acontecerem, como minha mãe sendo estrangulada, sabendo que se eu tivesse oportunidade, naquele momento, eu não sei o que eu faria ao meu padrasto, se eu pudesse, naquele momento, carregando minha arma à noite, colocando-a no canto do quarto onde eu dormia, ao lado da cama, e trancando a porta, porque nem sempre eu sabia o que ia acontecer. E eu sei que pode parecer, bem, isso não parece ser muito cristão, certo? Está certo? Mas foi salvo quando tinha 12 anos de idade, estava com medo. E eu não sabia como reagir. Nunca tinha lido em livros sobre isso, pois pelo que sei não havia nenhum escrito. Não havia seminários, ninguém para me dizer como crescer nesse tipo de situação e circunstância. E eu não era o único daquela família que era tratado assim. A pior coisa de sair de casa e ir para a faculdade foi deixar a minha mãe em uma má situação. Eu nem mesmo descreveria todas as coisas que aconteceram, exceto para dizer isto. Se você pensa que crescer em circunstâncias difíceis não tem nenhum efeito sobre você, tem que pensar 2 vezes. Porque, todos temos uma fita em nossa mente. E essa fita tem nela todas as coisas que você e eu começamos desde o nosso nascimento, talvez antes disso. E ou nós reconhecemos isso, identificamos o que está na fita e lidamos com isso, ou sofremos com isso por toda a nossa vida. E graças a Deus por pessoas na minha vida que me deram a direção no meu passado e verificaram minha própria vida e garantiram que eu não tenho nenhuma daquela hostilidade, raiva, amargura, ressentimento das coisas que aconteceram comigo, porque eu lidei com elas. Mas estou aqui para dizer que eu não sei nada sobre abuso, comparado a tantas pessoas que sofrem aqui
não só nesse país, mas penso em pessoas que sofreram tantos horríveis abusos. Em outras nações do mundo, a forma como os governos as tratam e a maneira como as pessoas as machucaram, fisicamente, sexualmente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, de forma que a maioria de nós nunca vai conseguir entender. Então, como você reage a todas essas coisas? Bem, deixe-me dizer, quero te dar várias coisas e você pode simplesmente anotá-las. Talvez você não precise delas. Maravilhoso, espero que não. Mas vou te dizer uma coisa, você vive com alguém que precisa? Ou você trabalha com alguém que vai precisar? Tem um amigo que precisa, eu garanto a você que você não precisa ir tão longe para encontrar alguém que está ao seu redor, que está sofrendo um abuso e não sabe que esse é o problema, que passará a vida incapaz de se relacionar, não consegue se satisfazer, saindo sempre das situações, as coisas não se resolvem, elas fogem, seja o que for, sem perceber que todo esse lixo e entulho estava lá e foi dado há muitos anos atrás, talvez não há muitos anos, e agora tem que lidar com isso. Então, a primeira coisa que eu quero sugerir é esta, e é: quando você pensa em termos de lidar com isso e como lidar com isso, número 1, seguir a orientação de Deus. Deus, o que você quer que eu faça? Agora ouça, não há uma resposta pronta sobre o que fazer em uma situação de abuso, porque todo abuso não é o mesmo, nem todos são motivados da mesma maneira. Então, dizer para alguém simplesmente saia, esta nem sempre é a resposta. E algumas pessoas usarão esta palavra abuso hoje como uma desculpa para fugir ou escapar. Estamos falando do tipo de abuso que causa grande ferimento e grande dor. Então aqui está uma pessoa, por exemplo, que está fisicamente sendo abusada e fisicamente agredida e machucada. Então, dizer para essa pessoa continuar nessa situação? Não. Ou alguém, por exemplo, abusado emocionalmente. Você pode dizer, bem, eles deveriam simplesmente sair. Não, você não pode dizer isso para todo mundo, pela simples razão. É por isso que dizemos, pergunte a Deus o que você deve fazer. Lembre-se disso, preste atenção. Deus nunca vai te dizer para fazer qualquer coisa que viole a palavra viva de Deus. Segundo lugar, ore pelo abusador. Ore pelo abusador. Você diz, orei e nada aconteceu. Bem, deixe-me te dar algo específico para orar. Se eu soubesse disso, quando eu era criança crescendo, eu teria sabido como responder melhor ao meu padrasto, mas eu não sabia disso. E é isso. Ore para que Deus mostre a você o que motiva essa pessoa a agir da maneira como age. Por que essa pessoa abusa de alguém? Por que tratam alguém assim e tentam feri-las? Bem, muitos anos se passaram e... Então, eu fui ver meu padrasto e eles ainda moravam juntos, minha mãe ainda estava lá. Moravam juntos, sempre, até ele morrer. Então, eu fui vê-lo para pedir perdão pelas minhas reações erradas a ele, porque eu sei que respondi erradamente. E em várias ocasiões poderia ter sido um desastre. Então, eu fui pedir perdão a ele, sentei-me do outro lado da mesa no almoço e eu disse, chamei-o pelo nome, eu disse, eu só preciso de pedir perdão por algumas coisas. Imediatamente ele disse, você não deveria? Eu disse, não, espere eu terminar. Eu nunca acusei de nada. Eu disse, eu só preciso que me perdoe por algumas coisas e... Quando começamos a conversar, meu padrasto me contou sobre isso. Gostaria de ter sabido disso anos atrás, ele disse. E simplesmente surgiu, não era algo que ele pretendia me dizer. Ele disse, sabe, quando eu era um menino, ele disse, eu queria ser um médico. E disse ao meu pai que queria ir para a faculdade para ser um médico. E disse, ele não me deixou ir para a faculdade. Ele me fez ficar na fazenda e trabalhar. E ele disse, eu tinha que trabalhar na fazenda, não me deixava sair, não me deixava ir a lugar nenhum, apenas me fazia trabalhar, todo dia. Até que finalmente eu saí, eu peguei todas as minhas coisas e saí. Saiu, consegui um emprego, cozinhando em algum restaurantezinho em algum lugar. Ele sempre teve pequenos empregos e nunca se esforçou em ganhar muito dinheiro. Mas eis o que houve com ele. E eis o motivo, quero que ouça atentamente. Porque o seu pai não o deixou se tornar médico nem ir para a faculdade, desenvolveu uma raiz de amargura, ressentimento, raiva e hostilidade. Nunca pode guardar esses venenos dentro de si. Eles vão sempre eclodir. É como um vulcão, ou seja, está em erupção. Então, o que aconteceu? Simplesmente despejou em todos ao seu redor. O que ele sentia em relação ao pai, despejou em mim, minha mãe, seus irmãos, suas irmãs e todos os demais. Nossos amigos, pessoas do trabalho.
ele despejou tudo isso neles. Agora, isso é o que acontece quando o veneno da amargura, ressentimento, hostilidade, a raiva está dentro de você. Deixe-me te dizer uma coisa, se você se recusar a olhar para trás, se recusar a lidar com isso, você vai machucar e destruir as pessoas que você mais ama enquanto encobrir o que aconteceu no seu passado. Você está destruindo as pessoas que vivem no seu presente. Acontece todo dia e causa grande dor e confusão. E é por isso que apenas reprimir, esconder, negar, recusar que tenha acontecido ou que esteja lá é devastador para as pessoas que te amam de todo o coração. A terceira coisa que vou sugerir é esta e é: não culpe a Deus. Não culpe a Deus. A única coisa que Satanás adoraria que você fizesse é dizer: bem, Deus fez isso. Deus queria corrigir minha vida e Deus queria se livrar do pecado na minha vida, então ele fez com que meus pais ou meu filho ou filha abusassem de mim. Agora ouça com atenção. Deus nunca, sob qualquer circunstância, jamais instiga, institui, inicia de qualquer forma, qualquer tipo de abuso. Isso não é de Deus. Isto é totalmente oposto a tudo que Deus diz. Ele diz: amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, encorajem-se mutuamente, se edifiquem uns aos outros. E tenham paciência uns com os outros, se submetam uns aos outros. Isso não tem nada a ver, é totalmente o oposto de abusar uns dos outros. Então Satanás iria adorar que a pessoa que está sendo abusada pensasse: Deus está fazendo isso comigo por uma razão específica, deve ser alguma coisa em minha vida que Deus quer corrigir. Não, Deus vai tirar vantagem e Ele usará isso se permitirmos em nosso benefício, em nossa vida para nos amadurecer, mas Ele nunca é a causa. Ele nunca é um instigador de qualquer tipo de abuso que seja. Este não é o propósito, o plano, a vontade, o desejo ou o método de Deus. A quarta coisa que eu diria é perdoar o abusador. Agora, perdoar o abusador não é algo que você disse: bem, eu simplesmente não consigo fazer isso porque você não sabe como foi tratado. Preste atenção. E eu sei que é difícil, eu sei que alguns de vocês diriam: bem, sim, mas você não foi tratado como eu fui. Isso é absolutamente verdade. Isso é verdade. Você não sabe o tipo de dano emocional, físico ou sexual que isso causou em minha vida. Com certeza não entendo. Mas uma coisa eu sei: que guardar raiva, ódio, ressentimento, hostilidade, amargura, ouça, um espírito não perdoador é pior do que um câncer por dentro. Um espírito não perdoador é como um poço, como uma fonte de veneno. E o que isso faz? Ele penetra em cada aspecto da vida da pessoa. Um espírito não perdoador é absolutamente, ouça, absolutamente injustificável. Você não pode justificar um espírito não perdoador. Então, número 5, quero dizer que é igualmente importante é perdoar aquele que permitiu o abuso. Agora, existem jovens que cresceram e são adultos hoje que dizem: minha mãe cruzou os braços e ela sabia o que estava acontecendo e deixou acontecer a si mesma. Então, o espírito não perdoador muitas vezes é tão direcionado para a pessoa que cruzou os braços e deixou acontecer, quanto a pessoa que praticou o abuso. Então, é fácil culpar outra pessoa, mas o que temos que perguntar é isso: por que aquela pessoa cruzou os braços? Pode ser que você tenha que voltar para um dos seus pais e dizer: sabe, eu guardei isso contra você todos esses anos por ter permitido que isso acontecesse comigo. Você poderia me dizer por que nós aguentamos isso? E de alguma forma é mais provável que você descubra que havia na mente deles uma razão legítima, ou em seus pensamentos se sentiam tão inadequados, tão assustados, que nem mesmo sabiam como lidar com o fato de admitir que um marido ou esposa abusava de uma criança. Estou simplesmente dizendo que são coisas que deve considerar quando se trata de lidar com abusos. A próxima coisa que eu diria que seria a número 6 é escolher a verdade sobre você mesmo. E a melhor maneira de saber qual é a verdade é mergulhar na palavra de Deus e descobrir o que Ele diz sobre você. Quer saber? Quando alguém diz você não presta, você não conta, não merece nada, deixa isso entrar no ouvido e sair por outro, porque isso não veio do céu, veio do abismo. Mas percebe, é prejudicial porque todo mundo precisa sentir que pertence a algo, um senso de valor, que são valiosos, e se sentir competente. Essas 3 atitudes são essenciais para a saúde emocional de cada pessoa. Um sentimento de pertencimento, um sentimento de valor, um sentimento de competência. Em uma família, uma das maiores vantagens da família é que você pertence.
E alguém pensa que você vale algo a ponto de se casar com você, viver com você. E que você é competente, que você pode cuidar e pode prover. E na igreja, nós todos pertencemos a esta família. E nós todos nos valorizamos uns aos outros, temos dons diferentes uns dos outros. E acreditamos que cada um é competente, por isso que você tem um lugar de serviço e você é competente. E quando você elimina um senso de pertencimento, quer dizer, eu não pertenço, sou rejeitado. Um senso de valor, eu não tenho valor, eu sou um inútil. E eu não sou competente. Meu amigo, você tem uma pessoa emocionalmente danificada, profundamente danificada. Então, quando começamos a acreditar na verdade sobre nós mesmos, o que acontece? Nós começamos a sair dos terríveis resultados e efeitos deste tipo de abuso. Então eu diria número 7. O número 7 é se abrir para a cura divina. Agora, eu quero que preste muita atenção no que eu vou dizer. Eu falo por experiência e eu falo para o benefício de muitas pessoas, eu espero. Quando eu digo se abra para a cura, o que precisa ser curado? Bem, se você foi fisicamente abusado no passado em algum lugar, muito provavelmente se alguém quebrou um braço ou cortou você ou alguma coisa, isso já foi curado, você já superou isso e pensa, bem, sabe, eu já superei esse abuso. Não, você não. Esse é só um sinal externo. Porque se alguém abusou de você emocionalmente, você nunca viu isso, mas você sentiu. Percebe? O processo de cura tem que acontecer em nossas memórias. O que eu me lembro, o que eu senti, o que eu estava sentindo quando isso aconteceu. Pode ter se sentido sujo, se abusado sexualmente. Ou pode ter colocado sua mente em ponto morto tentando estar em algum tipo de lugar etéreo, em algum lugar enquanto isso acontecia. Ou pode ter se sentido, devo merecer isso. Pode ter sentido ódio, amargura, hostilidade para com a pessoa que estava fazendo isso. Essas memórias devem ser curadas ou elas serão como veneno. Então Deus está disposto a curar. Agora, Jesus Cristo, que é a fonte de nossa força para tudo o que precisamos, Ele está disposto a curar, mas ouça. Pode ser que você precise falar com alguém sobre isso e tirar isso de dentro. Talvez seja algo que você nunca compartilhou com ninguém e nunca tenha pensado no fato de que isso faz parte de algo acontecendo dentro de você. Deixe-me te dizer isso e quero que preste muita atenção. Às vezes você pode precisar de ir a um conselheiro cristão. Ouça atentamente. Você deve assegurar-se. A pessoa que é seu conselheiro é um conselheiro cristão e não alguém que simplesmente diz eu sou um cristão ou que pendura uma placa que é um conselheiro cristão. Vou te dizer uma coisa. Se uma pessoa não é um verdadeiro conselheiro cristão, eis o que ele vai fazer. Vão dizer, eu sou cristão. Não vai ouvir muito da palavra nesse aconselhamento. Não vai ouvir muito ou nada sobre Jesus ou sobre a palavra de Deus, mas o que terá é um aconselhamento ímpio, mundano, psicológico, um aconselhamento que não tem nada a ver com o princípio das Escrituras, quando permite essas coisas a penetrar em sua mente, suas emoções e sua vontade, você acabará em pior estado do que estava antes de ir a esse conselheiro, porque vai te causar confusão e também vai tentar colocar junto os princípios das Escrituras com o conselho ímpio, e tudo que isso faz é prolongar o tempo, multiplicar e aprofundar a dor daqueles ao seu redor. Próxima coisa que eu simplesmente diria é esta. Escolha seguir em frente em sua vida. Se você é uma pessoa que foi abusada e diz, bem, é isso que aconteceu comigo, eu não consigo, não diga isso. Você pode fazer qualquer coisa que Deus quiser que faça. E é por isso que Jesus Cristo, em sua vida, é completamente essencial. Ele, dentro de você, vai permitir, ouça, ser curado do abuso. Ele vai te capacitar a recolher os pedaços quebrados, partes fragmentadas de sua vida, e ele as colocará de volta da forma mais bonita. E ele pode fazer você, ouça, ele pode fazer como se você nunca tivesse sofrido qualquer abuso. Ele pode curar suas lembranças ruins. Ele pode juntar aqueles pedaços quebrados. Você pode seguir a vida e fazer o quê? Deus pode realizar em sua vida todas as coisas que Ele escolher realizar, e não importa o que tenha acontecido com você. Eis o que pode fazer é comprovar que Romanos 8:28 está certo, correto, que não importa o que aconteceu no passado,
Você pode pegar os pedaços e prosseguir, porque Deus fará isso. Pegará todas as dores, todo o dano, toda a mágoa, todo o sofrimento, toda a tristeza. Sabe o que fará? Ele vai trabalhar isso em sua vida de alguma forma para fazer de você uma bênção para outra pessoa, porque somos todos servos. Então, não olhe para trás e diga, bem, é assim que eu fui tratada, portanto nada. Ouça, assim é como eu fui tratado. Isso pode ser o que aconteceu comigo no passado, mas este sou eu agora. E Deus é meu Salvador, meu Senhor, meu Mestre. E Ele disse em Cristo Jesus que Ele vai me capacitar para cumprir e realizar tudo o que Ele me chamar para fazer. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ouça, não importa o que aconteceu no passado. O passado não pode impedi-lo de fazer o que Deus quer que você faça, a menos que você permita que isso aconteça. Você pode ser curado dos efeitos desse abuso. Ele o libertará do que está acontecendo em sua vida bem agora, se estiver disposto a confiar nele, entregar sua vida a ele. Ouça, o onipotente Cristo que vive em você te manterá, o proverá, vai te curar e fazer de você alguém que ele pode usar para trazer glória ao seu nome. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.